Muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, ainda em clima de eleição. No primeiro turno, fim do primeiro turno, tivemos o prazer de receber aqui, nos estúdios da TV Brasil Central, o cientista político e professor Silvio Costa, que nos deu aí algumas avaliações muito interessantes daquele cenário que se formaram, eleições gerais no país, impactadas naquele momento pela necessidade de segundo turno em alguns estados brasileiros, incluindo Goiás, e a própria presidência da República. Agora, passado o segundo turno, com o ano eleitoral fechado, temos aqui novamente o prazer de receber o Silvio Costa para uma nova conversa. Naquele momento, imaginamos e estudamos a perspectiva do segundo turno. Agora não. Agora é o novo cenário desenhado pelas eleições gerais do país, que acabaram, embora com a campanha muito desqualificado, eu poderia dizer assim, foram resultados interessantes. Houve uma elevação da representatividade pelo tipo de força política que conseguiu pontuar e avançar um pouco. Então, temos um cenário bastante interessante. Vamos conversar com o Silvio Costa sobre tudo isso. Comigo para essa entrevista, Charles Daniel. Ele é jornalista, repórter do jornal O Hoje. E é também, para quem não sabe ainda, músico de boa qualidade, compositor, com CD na praça aí, fazendo sucesso. Do lado dele, Bruno Nascimento, colega jornalista da Rádio CBN, onde é repórter, e ele é também redator da agência Perfil de Comunicação. Do outro lado, Bruno Rocha, igualmente jornalista e tem especialização em marketing político e atualmente assessor de imprensa do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. E o Tiago Vilela, que é jornalista, repórter da UCG-TV e assessor parlamentar e de imprensa da Câmara Municipal de Anápolis. Silvio Costa, começa exatamente por esse cenário desenhado pelo segundo turno. Quando eu disse que mudou a representatividade, ela abriu um pouco, por quê? Por que eu digo isso? Aí eu quero a sua interpretação. O PT continua dominando o poder central na presidência da República, emplaca um terceiro mandato. Mas, em compensação, o PSDB, que é a principal fonte de oposição, fez o maior número de governadores. E o Senado apresentou outra novidade, que foi a subida do PSB, que virou um partido emergente no país, ao conseguir eleger 6 governadores. Então, nós temos aí a representatividade, acho que alterada e positivamente. Eu começo o nosso debate aqui, Silvio, exatamente pedindo a sua interpretação desse quadro que restou do segundo turno das eleições gerais do país, concluído agora neste domingo, 31 de outubro. Boa noite, Silvio. Boa noite para todos vocês. Espero que tenhamos um bom debate e boa noite aos telespectadores. Claro que essas eleições, ela marca algumas diferenças fundamentais. Se formos basicamente analisar os blocos de forças, nós diríamos que a base de apoio de sustentação do governo Lula cresceu em número de representação na Câmara Federal e no Senado, principalmente no Senado, ou seja, dando uma margem de tranquilidade e governabilidade para a presidente Dilma, não é? E por outro lado, no outro extremo, eu diria assim, as forças de centro-direita que fazem oposição ao governo perderam muito espaço significativo, não é? E, ao mesmo tempo, veja, fica uma situação meio diferenciada. Se o PSDB, que puxa a oposição, é aquilo que está na linha de frente, e tem um aliado muito próximo, né? O DEM tem 10 governadores. 10 governadores que representam estados populosos e economicamente fortes. Ao mesmo tempo, esses partidos perderam força na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, nós vamos ter uma situação um pouco diferenciada, em que, passando as eleições, o que se discute é a recomposição político-partidária e a necessidade de buscar a governabilidade. A governabilidade tanto ao nível da presidência quanto ao nível dos governadores. Para Dilma, Charles. Para a Dilma é mais importante que ela tenha maioria no Congresso Nacional? Sem dúvida, porque o centro decisório, não é, mesmo que tenha influência dos governadores, mas o centro decisório está em Brasília, está na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, ter maioria próxima à política a ser implementada é fundamental, não só para garantir a governabilidade, mas para que se cumpra os compromissos de campanha. Sem dúvida nenhuma,
a Dilma, desse ponto de vista, terá um governo com maior tranquilidade do que teve o Lula. E, na verdade, Silvio, acho que o presidente Lula, no caso, ele alcançou 2 vitórias. Primeiro que elegeu, fez a sucessora, coisa que nunca tinha havido ainda na história recente do país, o presidente fazer o seu sucessor. E depois que, ao longo da campanha, se bateu muito nisso. Não era importante apenas eleger o presidente, era importante fazer uma maioria no Congresso, especialmente no Senado, que deu muito trabalho para o presidente Lula, e ele conseguiu isso. Olha, sem dúvida nenhuma, longe de qualquer contestação, o grande vencedor dessas eleições foi o presidente Lula. Um nordestino, retirante, chega a São Paulo, lidera movimento sindical, lidera greves, tem projeção nacional e chega à presidência da República e sai de um governo com uma avaliação estupenda, né? Se formos pegar aquilo do regular até o ótimo excelente, são 97%, ou seja, a oposição radicalizada são 3%. O senhor acha que essa popularidade do Lula, inclusive, foi um dos motivos que levou o PSDB a esconder, de certa forma, da campanha de José Serra, o ex-presidente Fernando Henrique? Ele foi muito pouco mencionado, né? Os governos dele, parece que eles não defenderam a gestão de Fernando Henrique. No caso, tentando fugir do viés plebiscitário. Olha, no fundamental, o PSDB tem fugido um pouco de revelar com muita clareza a sua identidade. Foi um partido que surge com a bandeira da social-democracia brasileira, inclusive no nome, porém não desempenha uma política correspondente à política da social-democracia. Isso, 8 anos de governo FHC, foi uma demonstração clara disso. E naquele momento, para ter governabilidade, ele se aproximou e se atrelou à direita, que era o PFL e o DEM. Né? Então, desenvolveu uma política neoliberal de privatização e de viés político de centro-direita. E o PT representa os trabalhadores? E por outro lado, veja, nesse sentido, quer dizer, há divergências dentro do próprio PSDB. O Serra, desde as eleições anteriores, vem tentando retirar-se ou fugir desse viés. Isso foi em 2002 e foi durante essa campanha. Né? Tinha momentos em que, se você fosse observar apenas a propaganda da televisão, né, do horário eleitoral, ficava um pouco confuso quem era que era o sucessor do Lula, quer dizer, se era a Dilma ou se era o Serra, porque ele não se apresentava como oposição. Né? Falando desse processo. Então, nesse sentido, atrelar ao FHC, que tem um passado político nitidamente delineado na história do país, creio que é desvantagem. E outro dado é que, veja, nessa campanha, o Serra foi forçado a dizer que não ia implementar a política que o FHC tinha implementado e que era a proposta política do PSDB e do DEM, da própria aliança. Até o Marconi e o Lula também, né, ficou um pouco sem identidade, não é? O candidato tucano aqui em Goiás, Marconi Perillo, usou o presidente Lula, inclusive, né? Mesmo sendo opositor a ele. Quer dizer, então, de repente, os grandes defensores da privatização, do Estado mínimo, saem de campo e tentam confundir, quer dizer... E você diria que essa falta de identidade foi um fator determinante para a derrota? Olha, talvez se tivesse uma identidade, o debate político seria mais aprofundado. E talvez a derrota teria sido maior. Falando desse processo de sucessão ainda, alguns eleitores do Serra até argumentavam que a Dilma não é Lula. Então, se o país está bem, talvez a Dilma não vai conseguir manter o mesmo ritmo. Até que ponto o senhor acha que a Dilma pode continuar aí fazendo o que o Lula fez ou vai ter uma diferença? Como é que o senhor avalia isso aí? Olha, eu creio que esse tipo de avaliação, ela fica um pouco distorcida porque centra muito na pessoa. Né? Creio que a pessoa, o indivíduo, o homem tem um papel importante no processo. Né? Mas ele sozinho não determina nada. Né? Então, me parece que esse debate, ele tenta um pouco para desqualificar a capacidade de direção, de liderança que a Dilma conquistou no Ministério. Né? Me parece que ela vai mais por esse viés de demérito, né, de fazer crítica. Agora, veja, na medida em que ela tem toda uma experiência acumulada, tem uma base partidária, tem uma equipe de qualidade para assessorá-la, para trabalhar junto. Né? Eu tenho uma expectativa de que vai haver uma continuidade do governo Lula, inclusive com aprofundamento, no sentido de políticas públicas, de políticas sociais, da reforma agrária,
e alguns elementos que o próprio Lula teve dificuldade em avançar e implementar. Ela agora vai ficar mais à vontade. Então seria um terceiro período Lula, vamos dizer assim, ou um pós-Lula com a Dilma? Esse pós, né, sempre fica muito... Né, eu diria que é uma continuidade aprofundando as políticas públicas, as políticas sociais, o compromisso com a maioria da nação, que são trabalhadores, é o povo pobre. Não é? E há dívidas sérias, por exemplo, na educação, na saúde, na segurança, na reforma agrária. Não é? Então, são elementos que é necessário serem incrementados e desenvolvidos. O pronunciamento que ela fez ao país, consumada a vitória dela, foi um documento de altíssima importância, até porque ela reviu muita coisa mal conduzida no governo Lula. E aí acho que ali ficou um indicativo de que ela vai ser um tipo pós-Lula. Daí porque eu estou insistindo nessa questão. Podemos até utilizar isso, quer dizer, é pós-Lula, mas é Lula, né? Quer dizer, também, porque é um projeto que se inicia em 2002 e com todas as dificuldades de ir consolidando, ele vai tendo que se adequar às necessidades das alianças, né? Das composições, para a governabilidade e conseguir implementar aquilo que for possível. Professor, só acha que agora, com o novo governo, a nova presidente eleito, o novo Congresso também, já finalmente definido, o senhor acha que há condições agora de fazer reforma política eleitoral? Olha, a reforma política, ela é uma necessidade urgente, estamos atrasados, vem eleições, passa eleições, vem outras eleições e a questão da reforma política está colocada, não é? Para você ter uma ideia, em 2005 já havia um projeto consensuado com as diversas forças, com diversos segmentos da sociedade, inclusive tendo a participação aqui de 2 deputados de Goiás, que foi o Rubens Ottoni e o Ronaldo Caiado, que era, dentro das condições existentes, uma proposta bastante razoável. Porém, veio aquela onda de mensalão, denuncismo, etc., etc., e perdeu a oportunidade de fazer a reforma política. Só acha que agora há condições de fazer a agora ela é mais urgente e mais necessária. Não é? Agora, é muito difícil a reforma política, porque ela mexe no jogo de interesses e de poder estabelecido. Não é? Deles próprios, né? Por exemplo, o financiamento público da campanha. Não é? Quer dizer, nas eleições que temos hoje, o poder econômico subjuga e submete o poder político. Não é? Quer dizer, porque a questão das eleições cada vez mais caras. Hoje é uma fortuna eleger um vereador, um prefeito, um deputado. Não é? E dificilmente alguém individualmente tem condições de bancar uma campanha. Não é? É só nós olharmos as campanhas que foram campanhas milionárias. Não é? Então, o que ocorre? Aqueles que financiam as campanhas, acaba que no fundamental vai querer um retorno, não é isso? Sou favorável. Em termos de leis e etc. Não é isso? Quer dizer, ninguém vai financiar a campanha em função do seu interesse democrático. Né? O senhor defende o financiamento público da campanha? Sim, eu creio que uma forma de minimizar, não vou dizer de eliminar, não, de minimizar o processo de corrupção e de submissão da política ao poder econômico seria o financiamento público. Mesmo porque há dificuldade de você controlar o Caixa 2 na campanha, né? É incontrolável, é incontrolável. Todos nós sabemos por onde é que flui. Quer dizer, nós não temos condições de afirmar isso aqui publicamente, porque você vê, todos nós vemos, sabemos como é que funciona, aonde é que está, não é? Porém, não é fluido, você não consegue pegar material, documentação. São raros os momentos em que se consegue documentar. Mas nós sabemos que a Caixa 2 funciona a pleno vapor. Nós vamos para o nosso primeiro bloco comercial, a gente volta já com roda de entrevista, que está conversando com o cientista político e professor Silvio Costa.